Provavelmente você já viu que o preço do dólar já está bem alto e não para de subir. Ou será que é o preço do real que não para de cair? Bem, independentemente de qual for a resposta para essa pergunta, o que muita gente tem perguntado também é o seguinte: será que vale a pena começar a investir nas bolsas de valores americanas agora, considerando que o dólar está nas alturas, ou será que é melhor esperar o dólar cair um pouco antes de começar a investir? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco no vídeo de hoje, então bora lá! Fala pessoal, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como investir no exterior, porque a nossa ideia aqui não é apenas tirar o dinheiro do nosso país antes do que o nosso país tire o dinheiro da gente, como também é procurar os melhores países com as melhores oportunidades para a gente investir e enriquecer e alcançar a nossa liberdade financeira. Afinal, quem é que não quer enriquecer e alcançar a própria liberdade financeira, não é verdade? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente vai falar de temas como empreendedorismo, investimentos e internacionalização. Temas esses que eu tenho certeza que você, que é um homem ou uma mulher de negócios, que está aqui querendo ganhar dinheiro, querendo vencer na vida, vai se interessar e vai gostar bastante. Então já se inscreve e clica também no botão do sininho, porque você deve ter notado que o vídeo de hoje era para estar saindo na terça, tá saindo na quarta, às vezes a gente não consegue cumprir com um horário tão britânico, mas se você clicar no botão do sininho, você vai ser avisado sempre que sair o vídeo e não vai perder nada no nosso conteúdo. E bem, todas as vezes que eu vejo essa disparada do dólar, e eu vou conversar um pouco sobre isso, eu me lembro que o dólar aqui no Brasil ele é como a gasolina, cara. Quer dizer, não porque ele é explosivo, mas sim porque a gente sabe que a tendência da gasolina no Brasil é sempre no longo prazo de subir. Mas mesmo assim, todas as vezes que a gente vai abastecer e a gente vê a cotação, a gente fala, meu Deus, subiu de novo. A gente fica assustado com o preço da gasolina. E sabe o que mais me assusta? É ver que você ainda não clicou no botão de gostei. Brincadeira, isso não me assusta. Mas clica no botão de gostei porque eu tenho certeza que você gostou dessa piada de mau gosto. Mas o que me assusta é a gasolina. E aí eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui no posto e a gasolina estava mais de R$4. E aí eu fiquei extremamente assustado com aquilo. Hoje em dia, se eu vou no posto e eu vejo a gasolina a R$4, eu acho barato e eu corro para abastecer, para ver como a nossa perspectiva ela muda de acordo com o tempo. E a mesma coisa acontece com os dólares. Eu lembro que há um tempo atrás o pessoal olhava o dólar a R$4 e ficava assustado, tipo, meu Deus, o dólar tá muito caro, tá batendo R$4. Aí depois R$4,50, o pessoal, nossa, é o fim do mundo, o dólar está a R$4,50. E aí hoje a gente olha assim, R$5,60, aí vai ter aquele cara que falou, agora tá caro mesmo, agora sim tá caro, agora bateu R$5,60. E a consequência disso é que o pessoal acaba ficando com um pouco de receio de começar a investir nas bolsas de valores americanas agora que o dólar já está passando aí dos R$5,60. O pessoal acredita que o dólar está alto e aí tem medo de comprar dólar para comprar as ações de empresas americanas e logo em seguida a cotação do dólar começar a despencar em relação ao real. E se você assistiu a nossa playlist chamada Crise do Real, você vai ver que, de fato, o preço do dólar hoje, em relação ao preço do real, ele está um tanto quanto sobrevalorizado. Ele está custando caro, de modo que pode até parecer que esse medo, a princípio, ele seja legítimo. Diga-se de passagem, há 4 meses atrás eu gravei 2 dos vídeos que eu considero os dos mais importantes aqui do canal, que são, respectivamente, o dólar está caro ou barato, o primeiro deles, e o segundo, qual que é o preço justo do dólar. Todos os dois estão lá na série Crise do Real, que eu vou deixar o link para você conferir aqui no izinho e na tela final desse vídeo também. Como eu falei, estão entre os mais importantes do canal, então você não pode deixar de assisti-los. Mas hoje eu vou só resumir 2 desses pontos, que é o que eu preciso que você entenda para a gente prosseguir. E o primeiro deles é que o fato de o dólar realmente estar um pouco caro em relação ao real hoje não significa que ele não possa ficar ainda mais caro, ainda mais sobrevalorizado no curto prazo. Muito pelo contrário, a gente já viu isso acontecer anteriormente e não seria a primeira vez. Isso é o que você pode ver nesse gráfico aqui da tela, que eu também já mostrei naqueles 2 vídeos que eu acabei de citar. Você precisa entender que quando os valores desse gráfico estão próximo de 100, significa que o preço do dólar em relação ao real
está perto do preço de equilíbrio. E quanto mais acima de 100 ele estiver, mais distorcido para cima está o preço do dólar em relação ao dito preço de equilíbrio, o preço justo. E aí, se você for ver, lá em 2002, no auge da incerteza do que seria o Brasil com a eleição do Lula, essa distorção bateu 200, ou seja, ela estava muito distorcida. Sendo que hoje, em meio às incertezas quanto ao lockdown e a capacidade do nosso governo aí de implementar as reformas, a nossa distorção ela vai estar por volta de 150. Ou seja, a gente já teve o dólar mais distorcido, mais sobrevalorizado em relação ao real do que ele está hoje em dia em outros tempos da nossa história. E o segundo ponto que eu tenho para te relembrar é que por mais que o dólar hoje ele esteja sobrevalorizado em relação ao real, a tendência do dólar tem sido de alta ao longo de anos e provavelmente vai continuar sendo assim por muito mais tempo, como você pode ver aí nesse gráfico da tela, que em verde a gente vai ver qual que é o preço de equilíbrio do dólar e em azul qual que é a cotação que está sendo praticada pelo mercado, qual que é o preço do dólar mesmo ao longo do tempo. E você vai notar que ambas elas estão subindo já há muitos anos e estão nessa longa tendência de alta. Então o dólar ele pode até estar custando caro hoje, pode até ser que 5,60 seja considerado caro, mas no futuro a tendência é que 5,60 seja o preço de equilíbrio e mais no futuro 5,60 vai ser até barato, o dólar vai para 6, vai para 7, quanto mais distante no tempo, mais alto vai ser esse preço justo do dólar em relação ao real. E a tendência é que isso continue por mais alguns anos, sendo isso praticamente um consenso no mercado financeiro. Então veja que o real ele é uma moeda mais fraca do que o dólar, portanto também é uma moeda mais arriscada. Ou seja, não faz sentido esse raciocínio aí de que não é uma boa comprar dólares agora porque o preço do dólar está alto e ele pode cair amanhã. Porque a partir do momento em que você escolhe não comprar dólares agora, em outras palavras, o que você está escolhendo é ficar exposto na moeda que é mais fraca e que é mais arriscada. Então, se você está escolhendo não comprar dólares agora na ideia de correr menos risco, na prática, o que você está fazendo é o contrário, é correr mais risco, porque você está se expondo aí nessa moeda que no longo prazo provavelmente vai se desvalorizar. E mais, ainda que você compre dólares exatamente hoje e a partir de amanhã o preço do dólar comece a cair e continue caindo por alguns meses, talvez até por 1 ou 2 anos, se você está fazendo essa compra pensando no longo prazo, como é o meu caso pessoalmente, isso aí não vai fazer tanta diferença, porque como a gente viu, no longo prazo, a tendência do dólar vai ser de alta. Então veja, por exemplo, a cotação do dólar nos últimos 10 anos. Mesmo quem comprou um dólar caro, pagou o topo e enfrentou uma queda logo em seguida, rompeu o topo e continuou subindo ainda mais. Agora a gente vai ter algumas situações específicas em que esse raciocínio ele é um pouquinho mais difícil de ser feito, e é sobre elas que eu quero conversar com você então. A primeira dessas situações é o caso da pessoa que está pensando em transformar o dinheiro para dólares hoje, mas vai precisar desse dinheiro em reais no curto ou no médio prazo. E mesmo assim a pessoa quer investir nas bolsas de valores. Bem, na minha opinião, se fosse eu jamais investiria o meu dinheiro de curto e de médio prazo nas bolsas de valores, porque isso por si só já representa um risco, seja nas bolsas americanas, seja nas bolsas brasileiras. Mas mais do que isso, eu também não transformo o meu dinheiro que eu preciso para o curto e médio prazo em reais para dólares, porque, bem, pode ser que eu vá precisar justamente no momento em que ele tem uma queda, porque a gente sabe, a tendência do dólar no longo prazo ela é de alta, mas no curto e no médio prazo a gente não consegue prever o que vai acontecer, e pode ser que eu precise desse dinheiro justamente na hora que caiu o preço do dólar, e aí eu vou acabar perdendo dinheiro. Portanto, se eu vou ter contas para ser pagas em reais, no curto e no médio prazo, eu vou deixar esse dinheiro provisionado já em reais para não correr esse tipo de risco. E a segunda situação é a do pessoal que recebeu um valor alto em uma só tacada. Sei lá, o pessoal que vendeu um terreno, que vendeu uma casa, que acabou de largar o emprego e recebeu uma quantia do FGTS. E aí agora o cara tá com 100 mil na mão e tá na dúvida se transforma isso para dólar de uma só vez ou se vai fazendo um preço médio. Bem, eu pessoalmente nessa situação, eu ia optar por transformar tudo para dólar de uma só vez, ainda que isso representasse o risco de eu acabar pagando no dólar o preço de topo de mercado do curto e médio prazo.
Até porque, na minha opinião, risco mesmo é ficar exposto ao real, que é uma moeda que eu considero fraca e que, querendo ou não, eu já sou muito exposto por morar no Brasil. Além do que, mesmo que eu comprasse o topo do dólar aqui no curto e no médio prazo, como eu acabei de mostrar, no longo prazo isso não faria muita diferença, considerando que a tendência do dólar ela é de alta em relação ao real. Agora, eu entendo que nem todo mundo vai pensar como eu e muita gente vai preferir fazer o preço médio aí para não correr o risco de pagar no dólar o topo de mercado. Isso é um tanto quanto compreensível. Então, sei lá, digamos que a pessoa recebeu 100 mil reais, aí vai comprar 10 mil nesse mês, 10 mil no mês que vem e assim por diante. Essa é uma estratégia um tanto quanto plausível porque assim você diversifica a sua entrada ao longo do tempo e aí você uma hora compra 5,50, a outra 5,70, a outra 5,60 e no meio do caminho aí você faz um preço médio. Em todo caso, eu pessoalmente desconsidero isso também pelo fato de que durante esse período que você está fazendo essa transição para transformar o seu dinheiro de real para dólares, você está perdendo um tempo em que esse dinheiro, se tivesse já em dólares, poderia estar investido em ações de empresas americanas e te rendendo dividendos. E você nunca vai saber quanto que efetivamente você deixou de ganhar com isso. É aquele famoso custo de perder uma oportunidade, que é completamente imensurável. Em todo caso, tem gosto aí para tudo e aí vai de cada um. Você tem que entender qual estratégia que mais se adequa ao seu perfil. Já a terceira situação é o da pessoa que está com o patrimônio em reais, mas sabe que vai precisar de dinheiro em dólares no curto ou no médio prazo. É o caso, digamos, daquela pessoa que vai ter uma conta para pagar de, digamos, 15 mil dólares daqui a 2 anos. Bem, se eu tivesse nessa situação, eu acredito que eu ia optar por provisionar esse dinheiro todo em dólares a partir de agora. Já ia transformar, ainda que isso representasse um risco de pagar caro no dólar e comprar o topo e amanhã ele começasse a cair. Porque veja, muita gente acaba comprando ali, já deixa separado esse dinheiro, que é certo, só que aí no dia seguinte vê que o dólar caiu um monte e aí pensa, putz, eu devia ter comprado hoje porque eu estaria economizando dinheiro. Mas na realidade, o dólar do mesmo modo que caiu, ele poderia ter subido ainda mais. E se ele tivesse subido ainda mais, talvez você não tivesse condições de separar esse dinheiro em dólares quando ele tivesse mais caro, de modo que você não ia conseguir pagar essa dívida que você já sabe que vai ter, e aí você ia ficar endividado, que é o pior dos mundos. Então mais vale correr o risco de pagar o topo do que correr o risco de ficar endividado, ao menos é isso que eu faria. Agora, eu reconheço que vai ter muita gente que vai preferir fazer um preço médio nessa situação para não correr o risco de acabar pagando o topo no preço do dólar. O que, convenhamos, nesse caso, eu acredito que é até mais interessante do que o caso que eu falei anteriormente, porque aqui você está separando esse dinheiro em dólares não para investir nas bolsas de valores, mas sim para pagar uma dívida lá na frente. Então fazer um preço médio, você não vai ter aquele fato que te prejudica, que é durante esse tempo de preço médio você não está investido no mercado. Afinal, você não estaria investido nas bolsas de valores de qualquer forma. Esse dinheiro está sendo destinado para pagar contas. Então esse fator negativo você não teria. Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, vale a pena dolarizar o patrimônio para investir nas bolsas de valores americanas, ainda que o preço do dólar hoje esteja nas alturas? Será que vale a pena? Bem, na minha opinião, cara, vai valer a pena sim, porque arriscado mesmo é não dolarizar e ficar exposto à nossa moeda, que, convenhamos, é mais fraca do que muita gente acredita. Além do que, no longo prazo, o dólar ele sempre tem essa tendência de alta. Mas cuidado, porque se você for precisar desse dinheiro no curto ou no médio prazo e você for precisar em reais, talvez, se você ter tido transformado em dólares, isso pode te causar um prejuízo. Então fica atento. Lembrando que esse vídeo não é um conselho de investimento e você precisa estudar qual é o seu caso. Eu não faço conselhos de investimento aqui no canal. Mas por esse vídeo, a gente fica por aqui.